prazer de o receber aqui nesta conferência. Portanto, o Maurício, ao longo do seu percurso académico, teve um contacto com diversas áreas, nomeadamente com a engenharia, com o direito e com a administração. Atualmente é aluno de um curso de Gestão em Finanças Digitais com um ênfase muito próprio e específico no blockchain e na criptomoeda. Durante a sua carreira, em termos de percurso profissional, acumulou cargos como consultor de modelos de negócio e tendências com o blockchain, a tokenização de patrimónios ativos digitais, consultor de investimentos, fusões e aquisições de empresas e atualmente é trader de criptomoedas. Aprofundou o seu conhecimento sobre o blockchain enquanto membro do núcleo de jovens empreendedores e fez a ponte entre o digital e o próprio real quando fundou a DAO Tokenizer, que é uma organização autónoma descentralizada e que representa o modelo de negócios que integra o blockchain. Pronto. O Maurício, eu vou passar a palavra ao Maurício e este fará uma breve introdução sobre a tecnologia blockchain, como eu tinha referido anteriormente. Maurício, boa tarde. Eu presumo que aí no Brasil ainda seja de manhã, não é verdade? Sim. E é de manhã. Pronto, estamos indo caminhando para a tarde. Eu dou a palavra ao Maurício, pronto, e está livre de avançar com a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Vou tentar ser o mais claro e objetivo possível. Com toda certeza, para abordar um tema como blockchain, não daria para ser em um dia, uma semana, mas vamos tentar aqui passar pelo menos a origem, né, os fundadores, os precursores, né, dessa ideologia, dessa tecnologia, né, porque o blockchain ele não é somente uma tecnologia, mas ele também é uma ideologia política e econômica, tem esse cunho também, mas vamos trabalhar na questão da história do blockchain também, né, e entender um pouco de como que isso pode mudar e como que ele está impactando o mercado e como ele poderá impactar de uma maneira mais global, digamos assim. Vou compartilhar minha tela. Tá certo, professor, a tela da apresentação? Sim, vê-se perfeitamente, obrigado. Ok. Então vamos fazer uma introdução, vamos falar da origem. Primeiro de tudo, gostaria de colocar o que é o blockchain. Nas palavras de Scott Stornetta, que ele é referenciado, né, no white paper do Satoshi Nakamoto, que é onde ele descreve conceitualmente e matematicamente o Bitcoin, né, e lá ele referencia, quando ele menciona blockchain, ele referencia 3 artigos do Scott Stornetta, tá? Então, como o próprio Satoshi Nakamoto, pseudônimo, né, Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo, mas ele mesmo referenciou o Scott Stornetta, então eu gostaria de colocar aqui o que o próprio Scott Stornetta ele se refere ao blockchain, que uma das criações dele. Ele começou com essa ideia, né, de vincular criptograficamente blocos de registros em uma cadeia e fazer uma distribuição amplamente das informações para que não houvesse capacidade para uma parte central corromper os registros, para que não houvesse um grande número de intermediários, para que encarece serviços e produtos. Então, a ideia original do Scott, né, foi criar um registro imutável, né,
e vinculando criptograficamente blocos de registro em uma cadeia e depois distribuindo amplamente essas informações. Tá? Então, essa é a definição do Squat, que eu gosto de usar elas em todos os meus projetos que eu desenvolvo modelos de negócio usando blockchain, porque fica mais fácil para compreender, né, não somente a tecnologia, mas a ideia de como aquele modelo de negócio pode impactar o mercado. Aqui eu coloquei um mapa mental, não quero entrar nesse assunto técnico, porque esse aqui é extremamente técnico, não vou entrar nesse assunto, mas é um mapa mental só para a gente poder se localizar em nodes, né, em nós, que é a ideia central do blockchain. Né? Então, quando a gente fala em blockchain, nós temos os dados e informações dentro de um bloco, dentro de uma cadeia, reconhecido por um hash. Tá? Então, só queria deixar isso aqui para não passar batido. Os precursores do blockchain, a gente não consegue tirar o Bitcoin disso, porque o Bitcoin em 2017 ele ajudou a massificar principalmente a mídia, o mainstream. Eles começaram a falar muito de blockchain e daí só depois disso que começaram a falar muito de Bitcoin, só depois disso que o blockchain veio à tona para a grande massa, para o grande público, porque ele é a tecnologia que faz possível o Bitcoin ser o que é. Não vou entrar também em detalhes do Bitcoin, porque não é o assunto, mas eu destaco os precursores como sendo Satoshi Nakamoto, né, que é um pseudônimo de uma pessoa, um grupo, que nós não sabemos de fato. Pessoalmente, eu acredito que é um grupo, mas não posso afirmar isso, ninguém pode afirmar. Então, eu considero Satoshi Nakamoto como um matemático que foi o grande marqueteiro, digamos assim, de toda essa tecnologia, de toda essa ideologia. Destaco também o Scott Stornetta e o Stuart Haber, que são os criadores dessa tecnologia de ledgers em nodes, né? Que é basicamente a intenção do blockchain. E também na questão de fazer, né, toda a nova geração entender politicamente, economicamente, a dificuldade que tem os países, estados. Eu destaco os criptos libertários, aí os cypherpunks, né, que são os criadores de Bitcoin, blockchain, todas essas pessoas que são envolvidas, né, nessa origem do blockchain, do Bitcoin, são formados por criptolibertários, cypherpunks, cientistas de computação, matemáticos. Então essas pessoas, né, o Tim May, David Chaum, Nick Szabo, Ralph Finney, todas essas pessoas são importantes para a implementação e para a caracterização do blockchain como nós enxergamos hoje. Então o blockchain ele é além do Bitcoin, porque essas pessoas eles incrementaram essa inovação de alguma forma. Posso dar alguns exemplos, como o Timothy May, ele faz um manifesto criptoanarquista, né? Ele trabalha mais nessa questão de uma sociedade libertária no cyberespaço. Ele tem uma obra também muito interessante que é a Criptoanarquia Forçando Limites. O Nick Szabo, ele fala sobre a barreira da contabilidade mental de micropagamentos, auditoria confidencial, a ideia de contratos inteligentes, né, os smart contracts, essa ideia vem de Nick Szabo. Ele também tem uma participação da criação de testes em blockchain, quando ele criou uma criptomoeda chamada BitGold, que não vingou, mas ela foi muito importante para fazer MVP, né, testes de mercado mesmo, testes de criptomoedas em blockchains funcionando
pessoas, não somente com pessoas com autoconhecimento, como pessoas que têm baixo conhecimento também. Ralph Finney, ele tem uma participação muito importante em blockchain quando ele detecta gastos duplos, né? E ele consegue resolver isso com algoritmos dentro do blockchain. Também Ralph Finney também é um precursor quando ele fala de dinheiro digital, né? Então isso já é em 2013. Nick Szabo e Timothy May começam falando desde 88, 1992, 1994, aí vem até chegar no Ralph Finney em 2013. E tem outros também, como o B-Money também é uma criptomoeda importante, que é antes de Bitcoin, que o Wei Dai ajudou a consolidar. Depois são falados sobre empreendedorismo libertário, empreendedorismo, manifestos de empreendedorismo de cyberespaço. Então é muito interessante que esses precursores, eles ajudam a gente a entender a importância, né, que o blockchain tem para o nosso presente e o nosso futuro, falando economicamente, politicamente falando. Né? Uma questão de brigar e lutar pelas nossas liberdades, né, como indivíduo. Então, assim, se vocês quiserem mais informações, tem um link aqui, o cypherpunks.com.br/biblioteca, que é um grupo de cypherpunks brasileiros que ajudaram a traduzir para a língua portuguesa. Tá? Todos esses documentos que eu mencionei para vocês estão lá e ainda estão sendo traduzidos outros. A história do blockchain, ela é uma tecnologia, a blockchain é a tecnologia por detrás das criptomoedas, né? Que ela permite que todos da rede alcancem uns aos outros sem necessidade de um terceiro para validar as transações, ou minimizar a figura do terceiro, do validador, daquela outra pessoa, porque para poder ter uma confiança dentro de uma rede. O começo, a ideia por trás da tecnologia blockchain foi descrita no ano de 1991, quando os cientistas da computação, o Stuart Haber, né, e o Scott Stornetta, eles introduziram uma solução computacionalmente prática para documentos digitais, uma vez que eles eram gerados com um registro de dados que não podiam ser adulterados. Então, esse sistema utilizava uma cadeia de blocos protegidos criptograficamente para armazenar os documentos com registro de data e hora. Aqui aí já entraria em termos técnicos, não quero entrar nessa parte de termos técnicos, mas tem uma característica de assim, que o sistema, a prova de trabalho que eles iniciaram, quando eles iniciaram nos anos 90, ele tinha uma característica que ele funcionava recebendo um token criptografado não permutável e fungível baseado em prova de trabalho. E, em troca, criava um token com uma assinatura técnica que poderia, então, ser transferido de pessoa para pessoa. Então, essa é a história, né, a origem, né, de tudo isso, que hoje ele já está bem diversificado e está amadurecendo, digamos que a gente pode dizer que ele está amadurecendo. Depois vem a rede do Bitcoin em 2008, né, e o Bitcoin ele ajuda a disseminar essa questão do blockchain como uma função de computação confiável, né, com proteção de gasto duplo, sendo uma troca de valores ou de criptomoedas, né, de ponta a ponta, peer-to-peer, de modo descentralizado. Também vem a questão da descentralização dos nós, para que aí entre os personagens, os mineradores, que eles são personagens muito importantes nessa rede blockchain, que são
as pessoas que validam isso com suas máquinas e ninguém sabe exatamente onde elas estão, então isso torna-se uma rede mais segura, principalmente contra os hackers, né? Então a gente entende que o blockchain ele é uma plataforma de transação de valores de ponto a ponto e criado por hackers anti-hackers, né? Então assim a gente entende também o blockchain além de ser uma solução de descentralização, mas também como uma solução de segurança, de segurança cibernética, de segurança digital. Em 2013, o blockchain ele teve uma bifurcação, digamos assim, com a pessoa do Vitalik Buterin, quando ele criou a Ethereum, né? Uma criptomoeda que é uma criptomoeda que cria outras criptomoedas. É uma blockchain que cria vários tipos de tokens, né? Então isso foi um ponto importantíssimo na história do blockchain, quanto a Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais importante do planeta, depois do Bitcoin. Quando a Ethereum entrou em cena, aí começou a se disseminar e a se multiplicar os contratos inteligentes, os projetos de tokenização gerais. Resumindo, assim, essa tecnologia blockchain ela vem ganhando muita atenção e ela vem sendo utilizada em uma variedade muito grande de aplicações e ela não somente está limitada a criptomoedas. Isso é um ponto importante que eu acredito que nós vamos trabalhar muito aqui nessa conferência sobre isso hoje. Para a gente entender a visão um pouco, como eu citei os criptolibertários, para a gente entender, a gente precisa entender 3 grandes momentos sociais do século passado, né? Para a gente poder entender o presente, quais são as guerras que nós estamos guerreando no presente. Então, no passado, a gente tinha as lutas sociais aí, né, que está em voga agora, né, que o pessoal está falando muito no mundo inteiro, que é o fascismo, o comunismo, o liberalismo, né? E a gente tem, só para que meu tempo está terminando, só para concluir, hoje nós temos outras guerras. A guerra cibernética, a guerra biológica, tracking de textos, tracking de voz, tracking facial, escravização de dados por mídia programática, exploração de dados, controle social pelo digital, manipulação genética. E aqui eu quero deixar claro que se a gente não tiver uma proteção de dados e de identidade via blockchain, nações poderão manipular geneticamente um povo inteiro e daqui a alguns anos ter uma raça mais evoluída que a outra, uma raça superior dominante. Então, o blockchain ele ajuda até nessas questões de guerras. Essas guerras que nós estamos vivendo hoje, né? E onde que o blockchain ele entra em tudo isso? Na questão de coletas de dados, essas coletas de dados que hoje da forma como ela é feita hoje, ela pode gerar uma tirania digital. Então, por isso, nós precisamos proteger a identidade, eliminando o máximo possível de terceiros nessa troca de informações, troca de valores, troca de informações de ponto a ponto. Então, assim, por que criaram o blockchain? O blockchain foi criado justamente para proteger a identidade do indivíduo. E se possível for, eu não vou cravar dizer que é para eliminar terceiros, não. Se possível for, eliminar o máximo os terceiros, que são os validadores, os agentes de confiança dessa rede, que encarecem os produtos e serviços do mercado. Então é isso, professor Ricardo, da minha parte. Eu queria só encerrar com uma frase de Ralph Finney, que é um dos criadores, aí, dos precursores de blockchain, que ele fala que o computador pode ser usado para libertar e proteger as pessoas em vez de controlá-las. Se alguém quiser mais informações, aí deixo meus dados, o meu e-mail, né, mauriciomassaro@torre.com, que eu posso estar passando, inclusive, até essa apresentação. Maurício, muito obrigado.
De facto, foi uma apresentação muito pertinente e interessante, na medida em que acaba por abordar aqui o princípio do blockchain, da tecnologia blockchain, quem foram os seus precursores e quais foram, no fundo, quais foram os grandes objetivos que estiveram por trás do desenvolvimento desta tecnologia. Sobra-nos aqui cerca de um minuto, pouco mais de um minuto. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar, dirigir diretamente ao Maurício, pode colocar no campo das perguntas, aliás, do chat da página do YouTube. Vamos só aguardar aqui cerca de um minuto para ver se aparece alguma questão. Até o momento não surgiu nenhuma questão. Seja como for, Maurício, eu vou aproveitar-me também do conhecimento do Maurício e também aproveitando que não surge ninguém, eu tive aqui uma conversa preliminar com o Maurício para combinar mais ou menos aqui, alinhavar mais ou menos o que é que seria pretendido aqui na conferência, e recordo-me perfeitamente que o Maurício no Brasil só compra produtos, ter contado uma história que só compra produtos se tiver o QR Code que permite fazer o track de todo o percurso de um determinado produto que compra no supermercado, não é verdade, Maurício? Sim. Por quê? Porque a gente não sabe mais essa questão dos produtos, a questão de fabricação. Por exemplo, se a gente comprar uma roupa, essa roupa foi fabricada por mão de obra escrava, onde que ela foi fabricada, se for alimentos, como que ele foi produzido, quais tipos de venenos, né? Porque eles usam venenos, né? Qual é a quantidade, será que eu posso morrer ou não com aquela quantidade? Então, essa questão do QR Code, de você ter em blockchain, é fato, assim, o QR Code chegou primeiro que o blockchain nas prateleiras do mercado. Então, não é tudo que tem QR Code que tem blockchain. Mas, o que a gente tem que entender nisso é que o mercado já está preparado para receber as informações via blockchain. E o QR Code, ele é uma tecnologia que facilita que as empresas, indústrias, comércio, eles implementem blockchain para que possam pegar essas informações de fabricação, informações de mão de obra, enfim, todo tipo de informações de todo o processo desse produto, como que ele foi feito, para que a gente tenha esse conhecimento e a gente possa escolher entre um determinado produto ou outro, não somente pela questão da imagem ou do marketing que foi feito, mas também pelo processo de como foi fabricado aquele produto. É verdade. Eu tenho lido umas coisas sobre blockchain e, de facto, isso acaba por confirmar tudo aquilo que tenho lido.